Então vamos falar um pouquinho sobre o Scratch Junior. O que é o Scratch Junior? Ele foi um aplicativo criado pelo MTI para fazer com que as crianças aprendam programação de uma forma mais descontraída. Então aqui eles vão aprender a programação utilizando blocos que se encaixam e fazem as atividades que as crianças determinarem conforme as imagens que vão aparecendo aí nesses blocos. Então é um modo intuitivo de se programar. Aqui nós podemos ver um vídeo que foi justamente criado com o Scratch. Então vamos ver? Olá, professores, meu nome é Tiki. Vamos aprender a programar? É muito fácil, vamos lá! Claro que o vídeo ele foi editado e foi incluído algumas partes em que a música, então a voz foi acelerada, mas o restante, que é a narrativa, tanto escrita quanto falada, todas elas foram criadas dentro do aplicativo. E o aplicativo ele tem essa aparência. Esse é o personagem principal que aparece no aplicativo quando ele é utilizado dentro do computador. Esse é o Tiki. Também é possível utilizar o Scratch Junior no celular, só que a diferença principal entre o Scratch Junior, o celular e o computador é o personagem principal. Dentro do computador é o Tiki, dentro do celular vai aparecer o gato. Esses são todos os comandos que existem aí dentro do Scratch Junior. Então a gente tem comandos de início, de movimento, de som, de atividades, de finalização. Então vamos falar sobre cada um deles. Começando aqui sobre os blocos de início. A gente tem esse bloco aqui, que é o bloco que inicia assim que você aperta a bandeirinha verde. Esse daqui inicia quando um personagem é tocado por outro personagem. Então, por exemplo, tem uma cena que dois personagens eles estão próximos e no movimento um personagem chega próximo ao outro, ele inicia a ação. Esse bloco ele envia uma mensagem especificada da cor. Na verdade, ela funciona da seguinte forma: eu mando essa mensagem para iniciar a outra ação. Então, quando eu coloco esse bloco, eu quero que outro personagem inicie a ação a partir do momento que chega neste bloco aqui. Este é o bloco de início quando você clica, você toca no personagem. E este inicia a ação quando você quando você chega nesse bloco aqui. Então, em uma programação que você está construindo, um personagem tem este bloco, o outro vai iniciar a ação a partir do momento que essa mensagem é enviada e a outra chega. Continuando aqui, vamos para os blocos de movimento. Então, as setas elas são intuitivas, certo? Elas têm um movimento de subir, descer, para a direita, para a esquerda. Vamos lembrar que aqui estamos lidando com uma tela em 2D. Então, isso não quer dizer que vai ter profundidade. Se você colocar para cima, o bonequinho vai para cima mesmo. Se você colocar para baixo, o bonequinho vai para baixo. Porque a gente está lidando com 2D. Aqui, na parte de baixo de cada um dos movimentos, você pode colocar o número de quadrantes que eles andam na cena. Então, é como se fosse o número de passos que eles dão. Então, se você colocar o número 1, ele só vai andar um quadrante. A partir do momento que você clica, vai aparecer uma numeração e você pode aumentar o número desses quadrantes a serem movimentados. Esse é um botão de girar. Você gira tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Só que não se engane, o bonequinho ele não vai girar de costas, porque assim como eu falei para vocês, a gente está lidando aqui no modelo 2D. Ele vai simplesmente girar na tela. Então você pode deixar o seu bonequinho, por exemplo, de ponta cabeça e voltar a ficar aí na posição normal. Este é o botão, a peça de pule. Então aqui ele vai pular na cena. E a última peça, ela redefine a localização. O bonequinho ele sempre surge em um dos quadrantes na tela. Se você colocar essa peça, esse bonequinho ele vai voltar para o quadrante inicial que ele estava colocado. Esses são os blocos de aparência. Então, aqui, nesses blocos, eu vou modificar minha aparência, vou criar botões de fala,
Vou fazer com que o personagem suma e apareça. Então aqui, esse primeiro é onde eu coloco aí um balãozinho de fala. Então aqui na parte de baixo eu clico e escrevo o que o personagem vai falar. Nesse de baixo eu diminuo o tamanho do personagem. Então quanto número de vezes que eu preciso diminuir, que eu quero diminuir o meu personagem. O de baixo mostra bonequinho transparente, quer dizer que ele vai deixar o seu personagem oculto. Esse de cima aumenta novamente o personagem, então aqui eu posso pôr o número de vezes que eu quero que ele aumente. Esse deixa o personagem no tamanho padrão, então é aquele primeiro tamanho que ele aparece assim que você o coloca na cena. E por último, esse daqui faz o seu personagem ficar visível novamente. Então se você deixou o seu personagem invisível e quer que ele fique visível novamente, é só você adicionar um em seguida do outro. Esses são os blocos de som. Então, primeiro, ele reproduz um som de pop. Então, se você coloca ele, o personagem vai fazer pop. O segundo, ele reproduz um som gravado pelo usuário. É possível, por cada cena, gravar até 5 sons. Então, o personagem pode gravar uma fala, até 5 falas aí na cena. Os blocos de controle, eles são justamente por que se fala, de controle. Então aqui a gente tem esse bloco aqui, que é o bloco de espera, que aqui você coloca o tanto de tempo que o seu personagem vai ficar parado antes de realizar qualquer outra ação. Esses blocos aqui são de velocidade, que você altera quando você aperta aqui na setinha para baixo. Então aqui você pode deixar o seu bonequinho mais rápido, mais lento, conforme você clica na setinha para baixo. Esse daqui é o bloco de parada, então aqui o personagem ele vai parar. E este daqui é o bloco em que tudo que vai por entre ele repete o número de vezes que eu coloco por fora. Então vamos supor que eu queira que meu personagem faça uma movimentação de um quadrado 5 vezes. Eu coloco os blocos de movimento aqui dentro e eu repito aí a quantidade que eu quiser aí, que repita somente aquela ação. Fora isso, se eu quiser alguma ação que não tem esse mesmo número de repetições, eu coloco por fora desse bloco. Esse daqui são os blocos de fim. Primeiro, indica o fim da programação. Então, a partir do momento que executou todas as ações, ela vai parar e vai iniciar novamente só se você comandar o início. O de baixo indica a mudança para uma outra cena. Então, se você selecionar esse bloco de fim, ele vai mudar de cena e vai executar aí as ações na cena seguinte que for programado. O último, esse funciona como um script de repetição. Então, a partir do momento que você tem aquela ação, ela vai se executar novamente, a não ser que você pare aquela ação. Se você não parar, vai ser um looping infinito. Essa é a aparência do Sky Tuner. A primeira vez que você abrir esse programa, ele é um programa executável, não precisa de instalação, então ele pode ser utilizado em qualquer um dos notebooks fornecidos pelo governo. A primeira vez que você abrir, ele vai selecionar se o uso é doméstico, escolar ou pessoal. Então, eu recomendo que utilize sempre a opção de escolar. Aqui, nessa tela, você vai apertar a casinha, que é onde vai aparecer aqui a sua mesa de trabalho. Eu tenho 2 projetos já realizados, mas para você vai aparecer da seguinte forma: a mesa em branco. Isso quer dizer que você não tem nenhum projeto ainda. E para você iniciar um projeto, é só clicar no maisinho. Pronto, aqui aparece a sua tela, onde está o seu personagem principal, que é o Tiki, e embaixo estão os comandos de programação. Então aqui, para mudar os comandos de programação, é só clicar em cima dessas imagens na lateral. Então vamos criar aqui uma programação simples, que faça o meu bonequinho se mover, para vocês entenderem alguns dos comandos aí que já foi explicado. Então, antes de tudo, eu quero escolher como que vai iniciar a minha ação. Minha ação ela vai iniciar com a bandeirinha. Note que eu segurei e arrastei o bloco. Então, eu segurei e arrastei o bloco para esse centro, esse espaço em branco. É aqui que eu vou montar a minha programação. Se eu quiser que este bloco suma, é só segurar e arrastar para o centro da tela que ele some. Então, de novo, eu quero que inicie com a bandeirinha.
Eu quero que meu personagem ande 2 passos para frente, então, para o lado direito, no caso. Então, eu vou selecionar o bloco da setinha do lado direito, vou clicar no número e vou clicar no número 2. Isso quer dizer que ele vai andar 2 quadrantes para frente. Ah, como assim quadrantes? Note que aqui em cima eu tenho a tela em branco, que é, na verdade, a tela que vai expandir a parte do meu personagem. E eu tenho esse quadriculado. Aqui eu consigo ver os quadrantes. Então aqui essa parte é muito interessante para ensinar os alunos também sobre eixos X e Y, porque em programação, tudo que é trabalhado dentro da programação utiliza os princípios de X e Y para determinar aí as posições de determinados elementos que eu quero. Por exemplo, se eu for programar um site, aonde eu quero que essa imagem esteja localizada, eu vou utilizar justamente os eixos X e Y para localizá-la dentro da minha página. Então aqui ele vai andar 2 quadrantes, quer dizer que ele vai andar 2 desses quadradinhos. Para testar, eu posso clicar em cima. E aí eu vejo que ele andou aí os 2 quadradinhos. Para mim retornar à posição inicial, é só clicar a parte de cima aqui nessa setinha com o X. Aqui eu retorno a minha posição inicial. Então, eu quero que ele ande 2 quadradinhos. Eu quero que ele venha para baixo mais 2 quadradinhos. Então, eu vou clicar aqui e eu vou colocar mais 2 quadradinhos para baixo. Bom, vamos brincar um pouco com a programação. Eu vou vir aqui nos botões de controle. Eu quero um bloco de repetição. Eu vou pegar aqui um bloco de movimento. Eu quero que o personagem volte a andar para cima, mas dessa vez vai andar 4 passos. Ande para a direita. Também vou pedir para ele andar 4 passos. Ande para baixo. 4 passos também. E ande para a esquerda. Mais 4 passinhos. Então ele vai fazer um quadrado. E eu quero que isso se repita 3 vezes. Então essa ação vai se repetir 3 vezes. Bom, vou vir no bloco de aparência. Aqui eu quero que o meu personagem fale alguma coisa. Então ele já vem escrito lá, mas se eu quiser digitar qualquer outra coisa, eu consigo. Vou deixar o olá. Meu personagem vai aumentar 2 vezes de tamanho. Ele vai desaparecer. Aqui, quando ele desaparecer, se eu colocar qualquer ação depois disso, o que vai acontecer? O meu personagem ele não vai estar na tela, ele vai estar desaparecido. Ou seja, não adianta colocar nenhuma ação aqui depois que eu não vou visualizar essa ação. Então, eu quero que ele permaneça um tempinho desaparecido. Vamos colocar aqui 5 segundos. E depois desse tempinho desaparecido, eu quero que o meu personagem reapareça. Pronto, eu fiz uma programação em sequência. Quero que o meu personagem pule e depois que ele realizar o pulo, ele vai fazer o som de pop. Eu poderia gravar um áudio. Então, se eu apertar aqui, eu posso vir aqui, clicar na bolinha, gravar um áudio para que esse áudio seja produzido. Não vai ser o caso, mas poderia ser feito. A partir do momento que eu gravo o áudio, ele vai aparecer aqui com uma numeração de 1, 2, 3, 4, 5. Lembre que, assim como mencionado anteriormente, eu disse que seriam 5 sons a serem gravados. Aqui, nesse botão acima, eu consigo escolher qual fundo de tela que eu quero. Eu quero um fundo de apresentação, então um teatro. Seleciono a tela que eu quero e aperto o OK. Aqui vai aparecer o meu fundo. A programação aqui está terminada? Não, preciso dar um fim a essa programação. Mas eu quero adicionar uma outra cena posteriormente. Então eu clico aqui no mais lateralmente e crio uma nova cena. Então, o que eu quero? Que assim que o meu personagem terminar a cena, ele vá para a segunda cena. Então, meu bloco de fim vai ser este, em que assim que terminar, vai para uma nova cena. Então, esta é toda a ação que eu tenho na primeira cena.
Para a segunda cena, eu preciso criar novamente toda a ação. Eu posso fazer outro personagem? Sim, eu posso. É só clicar aqui na lateral, no mais, e aqui eu tenho uma gama de personagens que podem ser selecionados para interagir junto com o seu principal. Então, por exemplo, eu posso escolher uma maçã e colocar na cena aqui em conjunto com o tique. A posição inicial sou eu que determino, então eu posso pegar e colocar nesta posição aqui. Assim como a cena anterior, eu também posso colocar um fundo à minha imagem. Então, vamos supor que eu queira que ele esteja aqui num quarto vazio. Então, eu coloco a maçã em um quarto vazio. Eu posso criar uma programação tanto para a maçã quanto para o tique. E uma programação pode depender uma da outra. Como assim? Vamos supor que eu inicie a ação com um toque no personagem. Então, eu toco no personagem e vou iniciar essa ação na segunda cena. Eu quero que ele se movimente até a maçã. Então, quando ele chegar na maçã, eu preciso ver quantos quadrantes ele precisa andar para chegar até a maçã. Então, contando aqui, para chegar até a maçã, ele precisa andar 4 quadrantes. Então, coloco 4 quadrantes aqui. Quando ele chegar na maçã, a maçã vai executar alguma ação. Então, para isso, eu preciso colocar esse comando de início e de envio de mensagem. Por quê? Quando eu estiver aqui receber essa mensagem, a maçã vai executar uma programação. Então, eu quero que a maçã gire por volta de 10 vezes. Tá? Ela não vai girar inteiro, vai girar como se fosse um quadrante. É como se ela estivesse girando 10 quadrantes. Eu posso clicar aqui e ver o quanto que ela vai girar. Então, é como se ela tivesse girado 10 quadrantes. Tá vendo? E depois que ela girar esses quadrantes, eu quero que essa maçã ela desapareça. Agora eu vou finalizar a programação tanto do tique quanto da maçã. Pronto, tem a programação da segunda cena feita. Como que eu testo isso? Então, clico na primeira cena aqui, ponho a parte de expandir a tela e na primeira ação ele vai executar conforme eu aperto na bandeirinha. Então, clicando na bandeirinha aqui, ele executa a ação que eu programei. Então, aqui ele está executando o movimento programado. E agora, a segunda cena. Na segunda cena, a ação ela é iniciada a partir do momento que eu toco no personagem. Note que parte da ação inicial não foi realizada. Por que que não foi realizada? Porque tem um erro na programação. Qual é este erro? Aqui eu coloquei o personagem para desaparecer e em vez de colocar o bloco de reaparecer, ele continua desaparecido. Então essas ações finais não foram executadas. Como que eu faço para mudar isso? Primeiro eu tenho que separar o bloco do restante. Então, separando o bloco do restante, você segura, pressiona e movimenta. Você pega esse bloco e remove ele. E aí coloca o bloco correto novamente, que é para ele reaparecer. Então aí você clica na cena para retornar. Pode tirar o quadrante aqui mesmo. O teste ele pode ser feito aqui também. É só clicar na bandeirinha que vai iniciar a ação. Então voltei ao início, vou iniciar a ação. Note que aparece na parte de baixo quais blocos estão sendo realizados. E agora sim, a programação está correndo de forma correta. Um último detalhe a se falar é como eu faço a exclusão de personagens ou de cenas.
é muito simples. Para excluir uma cena que foi adicionada, por exemplo, incluir uma cena e eu não quero que essa cena esteja aqui. Como que eu faço? Eu vou clicar, vou segurar até aparecer o xizinho, e aí aparecendo o xizinho eu consigo deletar. Da mesma forma funciona um personagem. Então, por exemplo, adicionei esse personagem e eu não quero que o tique esteja mais aqui. Eu consigo excluir o tique? Sim. Mesma coisa. Clica, segura até aparecer o xizinho e aí é só deletar e o seu personagem novo fica responsável pela cena. Então, dessa forma você também aí consegue deletar tanto as cenas quanto o personagem. E no menu inicial, se você quiser que aquele projeto não exista, mas ali é a mesma coisa também. Só clicar, segurar até que o xizinho apareça para você conseguir deletar. O Scratch é uma plataforma ideal para os alunos criarem narrativas digitais divertidas, em que eles podem criar diversas cenas, fazer com que um personagem interaja com o outro e, além disso, aprender a lógica de programação. Toda programação ela deve ter um início, um meio e um fim. E é aqui que ele vai entender como que funciona esse tipo de linguagem. Espero ter ajudado, professor. Até a próxima!